princípio era apenas um autor que eu estudava para o meu novo livro e acabou virando um coautor do método Quantum, porque a gente mede o nível de resiliência no método Quantum. Qual é o seu... Você tem jogo de cintura? Quanto por cento você tem de jogo de cintura? Então, eu escolhi o modelo do Alcibert, que é um grande diferencial do mundo, de assessment, e o modelo do William Moulton Marston, que a gente vai conhecer, que são as 4 emoções primárias. William Moulton Marston e o Alcibert na resiliência, com índice de flexibilidade, fazem o modelo que nos ajuda a medir os elementos comportamentais, e a gente vai ver como é que eles funcionam aqui com você. Ainda vale dizer que na hipnose ericksoniana, quando eu falo de medir recall inconsciente, é muito importante que num sistema de assessment, você meça inconscientemente, que você responda com espontaneidade, que a pessoa esteja sozinha, que não faça consultas, né? O nível de manipulação é nulo. De maneira geral, nos assessments que são bons, eu vou mencionar alguns dos outros que existem além do método Quantum, mas, embora o nível seja muito baixo de manipulação e os sistemas eles são trabalhados para pegar isso na curva, e o nosso nível de curva de correção está acima de 98%, é importante que você responda com espontaneidade, com honestidade, e que crie um sistema em que o assessment é de autoconhecimento e não para pegar ninguém na curva. Pelo contrário, a gente quer reconhecer o que tem de melhor em você, e não o que tem de pior em você, pelo amor de Deus, né? Vai ficar procurando, eu gosto de dizer, né, do pudim, que tem um pudim assim, você não vai ficar olhando o buraco que tem no meio, pelo amor de Deus, né? Do pudim, olha o pudim, não fica procurando justo o buraco do pudim. Então, pensando em estados de recursos e nos baseando nesse processo, é importante mencionar, tem uma bibliografia aí falando de Alfred Korzybski, que é o autor da Semântica Geral. E uma menção de que o fato de as pessoas serem claramente dotadas de experiências diferentes e de competências específicas parecia não impedir as organizações de errarem muito na avaliação comportamental. Ao começar o processo de pesquisa, eu via que as pessoas são contratadas por currículo e demitidas por comportamento. Trabalhei alguns anos para a Coca-Cola no Rio de Janeiro, trabalhei com Grindr em organizações na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, Mineração Rio do Norte, na própria TAM, e a gente percebia que necessitava de recursos que parassem com essa história e que a gente conseguisse errar menos na avaliação das competências e das tendências que a gente tem, com ferramentas que fossem, de fato, confiáveis. Aí eu disse que a avaliação profissional comportamental das pessoas que fazem as nossas empresas estava atrelada a 3 problemas básicos. Primeiro, total ausência de qualquer ferramenta confiável para conhecer o seu capital humano. Então, aqui as empresas um pouco iam para o empirismo, os profissionais decidem por intuição, as premissas são valores pessoais, pressões políticas, regras corporativas desatualizadas, ou seja, contratação ainda e formas de motivação ou gestão de pessoas não exatamente adequadas e não exatamente dentro do que a gente pode chamar de critério. Segundo problema, a presença de boas ferramentas de gerenciamento de apoio na tomada de decisão para contratações, educação e gestão de pessoas oriundas de áreas especializadas não em comportamento, mas sim em administração empresarial ou de RH, com pouco ou nenhuma ênfase nas nuances da personalidade humana. De fato, pessoas são contratadas por currículo, demitidas por comportamento, dados como nível empreendedor ou habilidade de comunicação, acabam revelando-se genéricos. E, de verdade, ninguém tem a menor ideia do que nós estamos falando, exatamente quando dizemos essas nominalizações sem medida convencionada científica. Então, essa é uma das questões. Nós estamos na Endeavor fazendo um projeto lindíssimo, a Andrea Veras gerenciando uma coisa aí de a personalidade do empreendedor brasileiro. É um projeto lindíssimo para dizer o que é de fato ser empreendedor. Sem nominalizações, né? Eu digo, estou feliz. Você sabe o que é que eu estou te dizendo? Estou feliz. Você entendeu? Estou super feliz. Eu sei como é. Não, você não sabe, não tem a menor ideia. É porque eu comprei um cachorro ontem. Não tem nada a ver com o que você pensou, né? As nominalizações enganam, são nomes e estruturas que a gente usa para se comunicar. Na hora que a gente vai falar de assessment e de medir pessoas, pelo amor de Deus, aquelas rodas de dinâmica que se faz, elas têm que ter critérios. Porque senão o sujeito de pesquisa se sente uma cobaia desrespeitada dentro da empresa, com um bando de gente olhando para ele e dizendo, vamos dar um nível 3 para ele na competência sequelar, né? E esse nível 3 precisa ser algo que você consegue reconhecer e que a pessoa se apropria para que realmente haja desenvolvimento.
E por último, o terceiro problema encontrado é que testes comportamentais estrangeiros, traduzidos literalmente, entram no país e fazem o cenário de mapeamento comportamental da personalidade de forma, finalmente, algo profissional. Isso foi uma coisa boa. O severo obstáculo presente nessas tecnologias, as estrangeiras, está atrelado à linguagem e à época. Um teste desenvolvido em inglês, em 1948. Outro idem, em 1952. Não podem ter acuidade em 2000 em português no Brasil, ao mesmo tempo em espanhol, em cada país latino-americano e assim por diante. Então aqui vale a gente dizer que para utilizar a linguagem de perguntas e palavras e medir com isso o comportamento e a identidade de uma cultura, empresa, pessoa, precisamos ser capazes de medir palmo a palmo esta língua, idioma e esta cultura com os devidos links inconscientes que estas geram e nos permitem associações comportamentais indicativos conclusivos. Então, testar a realidade local e realmente desenhar para ela um instrumento próprio era algo que essas tecnologias não tinham definitivamente levado em consideração. Os seus resultados profundamente analisados por mim, pela minha equipe, na construção de soluções, eram melhores do que o empirismo anteriormente observado, claro, mas apresentavam uma baixa curva de correção em pontos específicos e induziam ao erro de avaliação do sujeito de pesquisa. Com isso, testes coloridos e impressionantes, acertando em vários aspectos, de repente chamavam de agitado um sujeito de pesquisa notoriamente calmo. Era como sair na cidade de São Paulo com um guia de ruas de Tóquio em punho. Chegava-se a um lugar acreditando-se estar em outro. Eu gostaria de ter, achei muito importante mencionar essas três coisas, porque quando a gente fala de assessment, o fato de eu ter um desenho e olhar para você, vamos falar de semântica geral, é só um desenho, é um mapa, não é você. O mapa não é o território. Essa é a base da semântica geral. Então, eu tenho que estar com você. E ter instrumentos que me ajudem a te entender e a interagir com você. Instrumentos mais confiáveis possíveis com alto grau de acuidade. Para uma época, um povo, uma linguagem, um país. Por isso, quanto a laboratórios de pesquisa, então aqui eu não vou ler isso tudo, mas fica à disposição de vocês. Eu só quero fazer as premissas da semântica geral do Alfred Korzybski, que o mapa não é o território. Um mapa não é o território. Um mapa não representa tudo de um território. Um mapa é autorreflexivo no sentido de que um mapa ideal incluiria um mapa do mapa e assim por diante, indefinidamente. Uma palavra não é o que ela representa. Uma palavra não representa tudo sobre um evento. Linguagem é autorreflexiva no sentido de que na linguagem podemos falar sobre a linguagem. Então vamos perceber que a gente está numa encrenca que não dá para a gente querer determinar, olha, você é isto, e taxá-lo e acabou. Nós estamos numa área de semântica geral, usando palavras, imagens, para fazer uma mensuração inconsciente. Então ele conta ali de que se ele conta uma história sobre um avião que pousou num campo de futebol, você vai abstrair parte da história, não vai ser a mesma experiência que ele teve, nem a experiência que ele teve foi a experiência que aconteceu. Estamos num mundo onde o critério profissional e bem mensurado precisa de bases científicas e de eu conseguir comparar o mapa que eu tenho em mãos com o sujeito de pesquisa e isso ajudá-lo e ajudar a empresa e ter essa acuidade. Essa foi a preocupação de ter uma ferramenta brasileira e de ter laboratório que faz isso, tem esse desconfiômetro de fazer isso em profundidade científica nos países latino-americanos e nos Estados Unidos, então no idioma inglês e espanhol, a gente já conseguiu ter versão, não com simples tradução, mas com homologação científica. Então, o meu estudo é uma tecnologia de assessment que, utilizando a linguística e a semântica, apresenta um mapa de tendência comportamental. Mapa não é o território, eu não assumo a pessoa, mas eu mapeio e ajudo a essa percepção acontecer. É bem importante dizer que a gente mantém grupos controle constantes, pesquisa também constante, validação de campo, e a gente aposta na funcionalidade e no elemento humano. Isso aqui é importante. Em outras palavras, não acredita em nada dessa coisa de método quanto. Bota a sua prova. Vê se funciona. Se funcionar, bem. Se não funcionar, liga para quanto, manda um e-mail. Essa ideia de que você tem que ver se tem funcionalidade e a sua interpretação, analista quântico ou